mas nós estamos aqui reunidos. Irmão Ramos, tem alguma coisa desses pontos que o irmão tem para a gente conversar, que o irmão acha interessante falar aqui, a gente conversar aqui com os irmãos nesse momento, ou apenas no privado? O que é que o irmão diz? Não sei, Júnior, assim, avaliar muito bem, por isso que eu queria conversar contigo. Certo. Aqui em Santa Catarina, eu me sinto bem sozinho, eu tenho procurado conversar com pessoas próximas, assim, mas, assim, não encontro o aprofundamento, como já existe aqui no grupo, o andamento, os estudos estão muito adiantados, né, assim, aqui no grupo, e às vezes até é difícil de conversar com pessoas aqui que não alcançam ainda essa compreensão que tem aqui no grupo. Então, eu tenho alguns anseios, algumas dúvidas, né? Principalmente sobre o como proceder, né? Assim, às vezes eu me sinto muito passivo, eu posso fazer alguma coisa, mas o que é que eu posso fazer? E não tenho clareza disso, sabe? Sim, Então, pela oração, a gente ora, mas também eu tenho uma dúvida, assim, por exemplo, hoje eu compartilhei um áudio, né, no início da tarde ali, e que é de um professor aqui de Curitiba, até vou procurar entrar em contato com ele, assim, ele expõe o nome das famílias que fazem todo esse trabalho, né, tá tudo exposto. Então eu tenho uma dúvida, irmão, assim, que hoje me tocou essa dúvida, assim, vou compartilhar com o grupo aqui. Porque a gente ora, a gente pede sempre pelo irmão, a gente pede pela saúde do próximo, para que as coisas deem andamento, mas sobretudo que seja conforme a vontade do Pai, do Criador. Mas assim, agora, hoje eu fiquei pensando, poxa, mas a serpente está se armando, né? E eu não posso fazer nada para evitar que ela se arme. Será que por meio da oração, existe alguma forma, irmão? Não sei se eu consigo deixar claro o meu anseio aqui. Tipo, se eu pudesse cortar a serpente antes dela crescer, apesar de saber que está na profecia, que vai se cumprir toda a palavra, entendeu, irmão? É isso, é mais ou menos isso aí. certo, certo. É um ponto bem interessante esse ponto que o irmão está levantando, que tem a ver com a questão do desenvolvimento natural das coisas. Existe um desenvolvimento natural das coisas determinado pelas ações humanas. É aí onde a gente entra com aquela palavrinha bastante conhecida chamada consequências. As consequências dos atos. E é onde entra também a questão da intervenção divina. E quais são os parâmetros da intervenção divina? Quais são os limites da intervenção divina? Até onde Deus deixa a humanidade ter um curso livre? E quando, então, Deus intervém? E eu acho que é mais ou menos isso que vem na cabeça do irmão Ramos. Sobre o áudio que o irmão falou aí, é um áudio, parece, de 40 minutos, não é? É um áudio mais ou menos de uns 40 minutos, por aí. Isso, é um áudio longo, é um áudio longo. Certo. Geralmente as pessoas, quando vão falar sobre esses assuntos, eu não sei se é o caso, se tem nesse áudio, mas geralmente a pessoa, e aí onde entra aquela questão, né? A gente tem que ter tido já um contato, uma experiência para saber identificar certas coisas. Tem pessoas que usam certos termos, e por esses termos que a pessoa usa, quando ela vai se referir a determinado assunto, você consegue identificar qual é a linha de pensamento daquela pessoa. Então, às vezes a pessoa está falando um assunto bem interessante, está expondo uma história, está expondo fatos, eventos que aconteceram, ligação com os eventos atuais, que é exatamente aquilo que está acontecendo agora. Mas se você for ter uma profunda conversa com ela, aprofundar a conversa, a pessoa vai levar você para algum outro ponto que frontalmente ou de uma forma assim escondida contraria as escrituras. Por exemplo, alguém que fala, que usa um tipo de linguagem que diz assim, a luz venceu. Não sei se vocês já ouviram alguém
falar sobre esse tipo de coisa. A pessoa coloca um vídeo, ou coloca um áudio, esses grupos aí de Telegram, no canal, e a pessoa começa a descrever e tal, e depois diz aqui e tal, aí a luz venceu, ou a luz e tal. Então, quando a pessoa faz isso, você já consegue perceber que ela tem uma certa ligação, irmão Ramos, com aquelas filosofias teosóficas, quer queira, quer não, camufladas, que nós vimos falando esses dias atrás. Então, uma coisa são os fatos que nós podemos aproveitar quando a pessoa está falando num áudio desse, não sei se é o caso, não ouvi ainda, vou ver se eu ouço, mas pode ser que seja alguma coisa assim, a pessoa está falando sobre algum fato, de alguma coisa que é exatamente o que está acontecendo hoje, mas a pessoa, ela está fazendo análise daquele fato ali, mas com um foco, numa perspectiva teosófica. E aí, Irmão, o pessoal antes disso, só, a luz venceu, tal. Diga, irmão, pode falar. só interrompendo. Então, ele não, por isso que eu ouvi duas vezes até, antes de encaminhar, para buscar melhorar essa audição. E assim, ó, ele expõe fatos históricos, ele fala que a gente já conhece, aquelas famílias, Rothschild, Rockefeller, os Kissinger, que o irmão já falou aqui até nos áudios, o Clube de Roma, Bilderberg, só que ele organiza essa pirâmide de poder, né? E em algum momento ele cita a profecia do o Apocalipse, né? Se não me engano, não me lembro qual é o capítulo 12, eu acho, do Apocalipse, e a única referência que ele faz em relação à questão da religião, né, é citar o Apocalipse, né, que ele falou que estuda isso daí. Então, eu entendi que a fala dele é muito apresentar nomes, quem são os níveis hierárquicos que estão fazendo, como trabalham para as coisas darem esse andamento e como isso está relacionado com a questão do Apocalipse, né? Por isso que eu compartilhei, porque eu achei bem didático. É longo, 40 e poucos minutos, mas assim, é, é interessante, irmão. Por isso que me ocorreu assim de pensar, poxa, a gente sempre fala assim, né, que a gente ora, mas que a gente tem que fazer a nossa parte, que é além de orar, né? A gente tem que fazer alguma coisa. Mas fazer o quê? Essa é a minha dúvida, entendeu? Eu estou compartilhando com todos os irmãos aqui, com o coração completamente aberto aqui. Certo, certo. Muito bem. O que fazer? A gente falou no início sobre essa questão, né? Qual é o limite da intervenção de Deus, onde Deus intervém, onde Deus não intervém, o que é que vai acontecer, o que é que está fora do seu alcance e o que está dentro do seu alcance. Quando nós vamos para Mateus 24, verso 6, e Marcos 13, verso 7, nós vamos ver aqui algo que está fora do nosso alcance. O que é que está fora do nosso alcance? Os eventos que eles vão tomar conta do nosso mundo. São os eventos escatológicos que nós não temos controle. E esses eventos já foram pré-determinados pela mão do Criador, pelo Altíssimo. Ele determina esses eventos. Essas coisas vão acontecer como um resultado direto do pecado. Resultado direto do pecado. Em Mateus 24, 6, nós vemos o Senhor Jesus dizendo assim: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Por quê? Porque é necessário assim acontecer. A palavra aqui grega aqui é o dei. É necessário, convém. É algo que é provocado pelas circunstâncias, pela conduta de outras pessoas. Isso aqui está fora do nosso controle. Os eventos que desencadeiam a grande tribulação, os eventos que vão desencadear a marca da besta, os eventos que vão surgir, até mesmo os próprios eventos naturais. Esses eventos estão fora do nosso alcance. Marcos 13:7 vai dizer a mesma coisa. Você vai ouvir falar de guerras, rumores de guerras, não se assuste, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, primeiro ponto, nós não temos controle sobre essas coisas. Os eventos proféticos, da forma como eles estão no Apocalipse, nós não temos como, vamos dizer assim, orar. Eu vou orar para que não aconteça, vamos dizer assim, a Terceira Guerra Mundial. Bem, do ponto de vista individual, do ponto de vista da minha Constituição,
moral, espiritual, como cristão, é algo excelente fazer isso. Só que não aconselho fazer. Por quê? Porque a sua oração não será ouvida. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. A sua oração não será ouvida. Você pode orar, e aí nós vamos ver agora em que coisas nós podemos intervir. Você vai poder fazer a sua oração quando a sua oração ela puder ter um impacto individual no coração das pessoas, para que as pessoas sejam transformadas. Os eventos externos não podem ser transformados. Os eventos externos que vão acontecer, guerras, fomes, terremotos, tribulação, marca da besta, engano, operação do erro, que fala lá em 2 Tessalonicenses, mistério da iniquidade, nada disso pode ser abortado, nada disso pode ser tirado de cena. Vai acontecer. Por isso que o Senhor Jesus diz é necessário assim acontecer. Então nós não temos controle sobre isso. Não adianta eu orar, Senhor, acabe com a fome do mundo. Não vai ter. Senhor, acabe com os pobres do mundo. E o próprio Senhor Jesus diz assim, porque os pobres sempre tendes convosco. Ele diz isso, né? Parece que é em Mateus 26 também, Mateus 26, 11. Os pobres sempre vocês terão consigo, mas a mim nem sempre me tendes. Então, pobreza, morte, tragédias, são coisas que são ligadas à existência individual, de per si, vamos dizer assim, do pecado. Enquanto existir pecado nesta terra, neste mundo, essas coisas vão existir. São os frutos daninhos do pecado. Agora, são as coisas gerais do pecado. E aí, é aquela questão como nós vimos ontem, né? Que João fala, tem pecado para a morte, tem pecado que não é para a morte. Aí João diz assim, quem comete o pecado contra o Espírito Santo, eu digo a vocês que nem orem. Por que não orem? Porque não tem perdão. Por que não tem perdão? Porque Deus não quer perdoar? Não, porque a própria pessoa não quer ser perdoada. Ela acha que não pecou. Então, irmão Ramos, quando nós entramos nesse ponto aí, nós já vemos que existe esse primeiro plano, que são as coisas que nós não temos controle. Agora, existe outro ponto, que a gente encontra aqui em Filipenses 2,12. Só um texto de exemplo. Nesse ponto aqui, aí sim, você pode orar, você pode trabalhar, você pode transformar. Filipenses 2,12 diz assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes. E aí, o primeiro critério para que você possa trabalhar nesse aspecto aqui, que Paulo vai falar, você precisa sempre obedecer. E olha como é impressionante isso, você precisa obedecer. Assim como sempre obedecestes, Paulo diz, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo usa a palavra grega agora para desenvolver. Ele diz, desenvolvam. A palavra grega, katergazomai. Olha que palavra estranha. Katergazomai. Realize, execute, conquiste. Então isso aqui tem a ver com batalha. Resolva, faça, produza, modele, ou seja, desenvolva a sua salvação. E isso aqui, irmão Ramos, é algo que está ao seu alcance. Desenvolver a sua salvação. Trabalhar pela sua salvação. Ou seja, você tem um problema, você tem algum ponto que você sabe que precisa melhorar. Você precisa trabalhar para desenvolver, então, melhorar esse aspecto. Existe algo que você sabe que precisa abandonar. O que é que você precisa fazer? Desenvolver as virtudes, como está lá em Pedro, para que você, então, possa abandonar aquele aspecto. Você é fraco na fé, um exemplo. Sou fraco na fé. Eu preciso desenvolver a minha salvação no quesito fé. Ah, eu sou fraco em testemunho. Eu sou fraco em paciência. Em qualquer outro aspecto. Eu sou defeituoso na questão do relacionamento com Deus ou com os irmãos, na leitura da Bíblia, na oração. Desenvolvei a vossa salvação. Então, esse aspecto aqui você pode trabalhar. A pessoa também ali, seu parente, seu amigo, você percebe que ele precisa também desenvolver a salvação. Então, você também pode orar. E essa oração sua, ela pode ser respondida. Então, dois aspectos. Os aspectos proféticos gerais, as profecias de Daniel, as profecias de Apocalipse. Não tem como você mudar. A serpente vai cada vez mais ela desenvolver, né, o seu poder maligno, mas sempre limitada, somente até o ponto que foi determinado lá na Escritura. Não passa daquilo, de forma alguma. Está tudo debaixo da mão de Deus, do Criador. E isso não tem como ninguém dizer assim, vou pegar uma arma, vou fazer uma revolução, vou fazer um levante aqui, vou chamar meia dúzia de pessoas para fazer uma revolução e tentar parar. Nossa, vamos parar a nova era
a nova ordem, essa coisa toda, vamos fazer aqui um país. Não, não vai, é só utopia isso aí, porque não vai. Só quem vai resolver isso aí, em nível geral, em nível total, em nível mundial, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, por ocasião da sua vinda. É por isso que Mateus diz, essas coisas vão ter de acontecer, mas enquanto isso, você precisa desenvolver sua salvação com temor e tremor. Então, irmão Ramos, um resumo do resumo é isso aí. Não sei se deu para dar uma clareada, mais ou menos, mas é basicamente isso aí. Sim, jogou muita luz no assunto, sim, com certeza. É, como eu falo, às vezes eu fico aqui na angústia, então o caminho que eu estou percorrendo já é o caminho, tá mais ou menos por aí mesmo, né? Estou tentando olhar para as fraquezas, melhorar o que está fraco, fortalecer o que já é forte, e se puder carregar mais um, dois irmãos comigo, vão junto, né? Por exemplo, corresponder às verdades. Esse é o primeiro ponto. Imagina só, se o Senhor conheceu essas verdades, está falando como o Senhor conheceu, e está conhecendo cada vez mais, e aí o Senhor, vamos supor, não trabalha aos sábados. O Senhor conheceu a verdade clara do batismo, em nome do Senhor Jesus. Então, desenvolver a sua salvação, aí vai entrar essa questão do que fazer. Esse é um ponto que lhe é exigido, porque você recebe esse entendimento e a partir daí, como diz na palavra, o Senhor espera que essa restauração faça parte do desenvolver da sua salvação. Então, por isso que, olha, o batismo é em nome de Jesus. Peraí, eu preciso ter isso como meu alvo. Eu preciso ser batizado em nome do Senhor Jesus. Eu preciso abandonar o pecado, preciso abandonar isso. Eu preciso observar o sábado, o sétimo dia do Senhor. Então, esses pontos que o irmão já conhece, eles precisam ser implementados na sua vida. E isso é o desenvolver a sua salvação. É isso que está ao seu alcance. É isso que Deus espera de cada um de nós. Esses pontos. Isso aí. E aí, irmão Ramos, já está sabendo, né? Já dei uma dica aqui, já passei a bola. O que é que se Sim, espera? eu já estou sonhando com esse batismo já faz tempo. Eu só ainda não tive oportunidade de ir para São Paulo, né? Mas assim, acho que em janeiro vai dar certo. Eu vou ter que conversar com o irmão Ibrahim para viabilizar, né? E com certeza, irmão, a palavra foi providencial. Obrigado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos continuar nesse assunto. Vamos marcar um horário, quem sabe até depois aqui do estudo, um horário mais cedo, não sei. Me diga esse horário. Eu vou entrar em contato com o irmão, não sei porque o irmão não conseguiu, não sei, enviar uma mensagem para mim, mas estou enviando agora a mensagem. Já enviei. Então aí é só responder e a gente marca o horário para que nós possamos então conversar esses assuntos. Que Deus abençoe o irmão grandemente. Olha aqui, Filipenses 1, 20 e 21, nós acabamos de falar um texto de Filipenses. Foi exatamente o texto de Filipenses 2, 2:12. Seja muito bem-vindo aqui, o nosso irmão. Acredito que... Boa noite, quem está falando? Eu não consegui ouvir. Alguém conseguiu ouvir? Liberou o microfone, mas eu não... Boa noite, meus irmãos. Quem está falando é Solange. A paz do Altíssimo a todos. Oi, boa noite. Aqui uma interferência. Solange, você fala de onde, Solange? Que região do Brasil? Que estado do Brasil? Minas. Minas Gerais, mais uma mineira, um mineiro. Seja muito bem-vinda, Solange, aqui em nosso meio. Uma grande alegria ter você aqui. Acredito que seja a primeira vez, espero que você volte mais e mais outras vezes para estar aqui conosco nessa reunião especial, conversando com os irmãos, compartilhando a palavra. Deus te abençoe grandemente. Pois é, pessoal, coisa boa, né? Essa conversa com o irmão Ramos. Mais alguém aqui para suscitar alguma coisa com relação a isso, sobre o que nós precisamos fazer agora? Foi muito bom o irmão Ramos ter tocado nesse assunto. O que é que eu preciso fazer agora nos últimos dias? Será que eu sei de alguma coisa que eu preciso fazer e eu não tenho feito? Será que eu sei de alguma coisa pela palavra de Deus que eu preciso mudar e eu não tenho mudado? São reflexões que eu preciso fazer. Será que eu tenho feito alguma coisa escondida dos homens, mas não está escondida de Deus? São reflexões que você precisa fazer. Reflexões que eu preciso fazer. Então, eu não posso simplesmente deixar que a minha vida, que a sua vida, você não pode deixar que ela corra normalmente,
de uma forma que, sei lá, você está achando que tem mais quantos anos aí para frente, que as coisas vão melhorar, que as coisas vão mudar. Não é essa. Não é isso que a palavra de Deus nos mostra. Pelo contrário, a palavra fala de preparação para ontem. Preparação verdadeira espiritual. Se você tiver, olha, o cupim, ele só precisa fazer uma perfuração. Depois que o cupim fizer a perfuraçãozinha lá, uma pequena, ele vai simplesmente tomar de conta de tudo, se você não fazer nada. Assim também com relação à nossa alma. Um ponto que eu saiba, principalmente, que eu preciso mudar na minha vida, e se eu não fizer, não tomar providências para que aquilo seja mudado, é suficiente para que daqui a pouco eu possa estar inundado de problemas. Inundado de problemas. Então, nós precisamos apenas seguir o que está escrito na palavra. Nós precisamos tomar atitudes. É como o irmão Ramos falou. Oi, irmão. Tenho outra dúvida aqui, né? No nível celestial, né? Essa contenda já vem acontecendo, né? Não, ele tá se preparando aqui na Terra, mas num nível acima de nós ela já acontece. É importante dirigir as orações para que a vitória venha, né? O Criador vai vencer, a gente sabe, mas é importante dirigir a oração de alguma forma para essa contenda também, que está além da nossa carne. É uma dúvida que eu tenho também. Caso assim, orar para que a contenda finalize, chegue ao fim, eu não entendi bem, irmão Ramos. Como é que foi essa parte que o seu irmão quis falar? E como repetir de novo? Repita aí para a gente. Eu falo assim, irmão, ó, o maligno tá trabalhando, ele não trabalha só aqui, né? Ele trabalha em diversos níveis, enfim, né? Então, às vezes eu me pego pensando assim, nossa, essa batalha já deve estar ocorrendo num outro nível, assim, mais celestial, vamos usar essa expressão, né? Então, eu penso assim, se cada um de nós aqui é um componente de um exército, né, que através da oração, se a gente tem alguma forma de dirigir a oração para isso, é uma dúvida que eu tenho. A oração é a arma mais poderosa e a menos usada por nós. Nós vemos lá que, quando nós vamos para a Escritura, nós vamos ver o seguinte, nós temos lá o texto de Efésios 6. O texto de Efésios 6, ele é bem interessante, porque ele fala sobre esses atributos que nós precisamos ter nessa batalha. Efésios, né? Efésios capítulo 6, ele vai falar sobre isso. Então, Efésios diz assim, é muito importante esse texto. Efésios capítulo 6, diz assim, estejam, pois, firmes. Mas veja, antes no verso 13, e aí, volta um pouquinho, vamos voltar um pouquinho. O irmão aí, ele tocou no ponto da batalha, né, das dimensões da batalha, e tem tudo a ver com isso aqui. Veja só, versículo 10, Efésios capítulo 6, versículo 10. E Paulo, ele está dando uma série de instruções aqui para os Efésios, mas ele diz assim agora, a partir do verso 10, quanto ao mais, ele diz assim, eu poderia dizer uma série de coisas para vocês aqui, mas ele diz, quanto ao mais, eu quero que vocês estejam fortalecidos no Senhor e na força, no kratos, no vigor, na força do seu poder. Você precisa estar fortalecido em duas coisas, no Senhor e na força do seu poder. Qual é a tragédia, muitas vezes, que nós temos tido e que as pessoas, quando estão dentro do sistema religioso, elas têm? E mesmo quando você está fora do sistema religioso, às vezes acontece. Você busca se fortalecer apenas no poder e não se fortalece no Senhor. Tudo bem, você pode perguntar, qual é a diferença eu me fortalecer no poder e não me fortalecer no Senhor? É toda, é muita. Isso acontece muitas vezes, vamos dar um exemplo claro aqui, dentro dos... Como é que funciona no sistema religioso? A pessoa se fortalece no poder. O que é se fortalecer no poder? A pessoa se fortalece apenas nas ações. As pessoas se fortalecem nas obras. As pessoas se fortalecem na conduta
naquilo que ela pode replicar, naquilo que está sendo montado ali na estrutura do sistema religioso dela. Por exemplo, a pessoa, ela se apega às práticas do sistema religioso. Ah, hoje é sábado, eu preciso fazer isso, isso e isso. Ah, hoje tem uma programação da igreja tal. Eu preciso estar com uma camisa tal, eu preciso vestir uma roupa X, eu preciso estar no lugar X, fazer exatamente isso, quando fulano falar, levantar a mão, ou então fazer isso, dar um grito de guerra. As pessoas tentam se fortalecer na força, no poder. E, na verdade, nem é o poder, é apenas uma imitação do poder. E se esquecem de serem fortalecidos no Senhor. E aqui é onde entra o relacionamento pessoal. O que é que Paulo está dizendo aqui? Fortaleça o seu relacionamento pessoal com o Senhor. E quando você fortalece o seu relacionamento pessoal com o Senhor, você é fortalecido na força do seu poder dentro de você, na sua vida. E aí as pessoas pensam que fazer, deixar de fazer, ir para a igreja, chegar na igreja no sábado, ler uma lição, fazer uma semana de oração para não sei quantas pessoas, fazer uma transmissão, isso aí é estar fortalecido em Deus. E não é. Não é. Porque as pessoas se fortalecem nas coisas. E quando é o contrário, você se fortalecendo no Senhor, tem um relacionamento com o Senhor, você automaticamente é preenchido pela força do seu poder. Então, as pessoas começam de trás para frente. Esse é o nosso grande perigo. E Paulo diz, se você for fortalecido no Senhor e na força do seu poder, tudo bem. Então, você agora é um guerreiro. E aí entra essa dimensão que o irmão Ramos falou, da questão dessa batalha espiritual. Em que plano essa batalha espiritual está? E aqui ele fala, você precisa então se revestir, entrar numa roupa. Porque se você entrar nessa batalha com a sua própria roupa, não tem futuro para você. Não tem futuro. Então você precisa se revestir, entrar numa roupa, e essa roupa é a armadura de Deus. A armadura de Deus. E então você vai conseguir ficar firme contra as ciladas do diabo. Veja, por que Paulo usa aqui a expressão ciladas do diabo, os artifícios, o truque, a arte, a malandragem do diabo? Porque na mente de Paulo, você aqui está numa caminhada. Você está numa progressão, irmão Ramos, e todos nós aqui. E essa progressão é para a cidade celestial, para a cidade santa. Mas você está num caminho, e nesse caminho, como nós falamos ontem, vai existir alguém que vai estar lá escondido dentro da moita, que a todo momento vai estar tentando chamar a sua atenção, desviar o seu foco e lançar ali alguma coisa para que possa derrubar você. Por isso que Paulo diz, você precisa fazer a caminhada, mas vestido da armadura de Deus. E agora entra o ponto aqui do verso 12. Essa batalha, embora você esteja na terra, não é uma batalha contra o sangue e a carne, não é contra seres humanos apenas. Ah, mas quem decreta isso é um ser humano. Ah, mas quem determina isso é um ser humano. Ah, mas quem mata um ser humano é outro. Ah, mas quem persegue são seres humanos. Sim, mas quem está por trás, a mente pensante, maligna que está por trás, não é uma mente humana. Então, Paulo diz, você vai ter de lutar não contra apenas seres humanos, mas contra uma mentalidade superior à humana. Vamos ser aqui, ele usa, né, agora, aqui os adjetivos, os principados. O que são os principados? Ele usa a palavra também potestades, o exousia, do grego. Ele usa aqui dominadores deste mundo tenebroso. E João diz, o mundo jaz no maligno. E Paulo está se referindo ao mundo aqui, jazendo no maligno, no sentido de mundo tenebroso. E ele diz, são as forças espirituais do mal. São as forças espirituais do mal, e ele diz, elas estão nas regiões celestes. Que regiões celestes são essas que Paulo fala? As forças espirituais do mal, elas estão no céu? Porque se eu imaginar que as regiões celestes são o céu. Então, as regiões celestes estão no céu, as forças espirituais do mal, elas estão lá no céu. Não. O sentido aqui não é esse. Paulo está dizendo que é justamente na região celeste, na sua região, no momento que você está entrando na presença de Deus, que o inimigo vai estar ali do lado, como nós já falamos, para tentar derrubar você. Quando você está no momento de transformação, quando você está no momento de nova vida, é exatamente nesse ponto que o diabo se coloca de lado. Aquele momento que você entra na presença de Deus, ele fica ao derredor, como Pedro diz, para que então possa usar de toda a artimanha, para que possa derrubá-lo.
da região celeste. Para a gente ter uma ideia como isso é verdade, Paulo diz assim: você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Olha como é verdade isso aqui. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Então, tudo que o inimigo faz é para tirar você das regiões celestes em Cristo, que agora você foi colocado pelo poder do sangue e do nome de Jesus. E ele diz, então, tome a armadura de Deus, para que você resista no dia mau. E depois de vencer tudo, você permanece na palavra. Então, o que leva esse ponto aqui, irmão Ramos, do que precisa ser feito, da batalha que precisa ser feita, é exatamente esse ponto. A sua luta, a sua preparação, mais uma vez, a sua batalha é individual, mas você está fazendo parte de um contexto de um grande exército. Porque se eu estou com essa couraça da justiça, estou vestido nela, estou usando ela, se você está, se os outros aqui estão, e se outros mais estão, nós fazemos parte de um grande exército. Não um grande número, mas um exército espiritual, lutando com seres malignos espirituais que influenciam seres humanos. Então você tem seres aqui malignos, seres espirituais, influenciando seres humanos para nos derrubar das regiões celestes. Por isso que Paulo diz, você tem de permanecer inabalável, versículo 13. Inabalável, permanecer nas regiões celestes. E ele aqui vai dizer qual é a armadura, né? Verso 15, 16, verso 17, ele vai dizer, você tome essa armadura e então você pode vencer. Você pode vencer. E o verso 18, faça súplica por todos os santos, o que nós falamos agora há pouco. Então, irmão Ramos, nós temos aqui uma dimensão dupla. Você tem uma dimensão, primeiro, da sua espiritualidade, que você tem de velar por ela, para que você não caia, para que você não seja derrubado. Você tem uma dimensão espiritual, de um inimigo espiritual, mas esse inimigo espiritual, ele age num plano espiritual e também age num plano carnal, num plano humano. Ele tanto se utiliza diretamente de figuras de seres espirituais, como ele também vai se utilizar até mesmo do seu vizinho, do seu filho, da sua esposa, que pode estar ali do seu lado, e de repente, do nada, dizer uma palavra que leva assim você, quem sabe, a duvidar de Deus, leve você a desanimar, leve você a dizer, nossa, será que é? É assim, uma coisa, no momento que não se imagina, no momento que não se espera, alguma palavra pode ser dita, uma coisa simples assim, não precisa nem ser uma frase grande, mas qualquer coisa que o inimigo possa utilizar nessa batalha, essa batalha terrível que vem se desenvolvendo, e muito mais agora, quando o irmão tem essa consciência do que deve fazer, é que ele então vem e começa a agir. Por isso que a batalha só é vencida se tiver a armadura. Se você não tiver vestido da armadura, você é um alvo fácil nessa batalha espiritual. Então, irmão Ramos, eu não sei se fica claro isso aí, esse ponto, mas esse ponto que o irmão levantou, que a gente está falando aqui, complementa o primeiro ponto. Não sei se fica claro nesse momento, mas é um complemento desse primeiro ponto que o irmão falou. Sim, irmão, complementa, fica muito claro para mim, assim. Então, o que eu não cheguei ainda nessas cartas aí de Paulo, né? Eu tô um pouquinho antes, não cheguei ali ainda, mas deixou muito claro para mim, né? Por intuição, eu já vinha, né, me posicionando assim, irmão, eu queria perguntar assim, se sendo parte de um exército que participa, a gente pode e deve participar ativamente dessa batalha. Não, omissão não é opção mais, né? A gente está aqui, a gente está acompanhando todo o estudo que o irmão vem fazendo, então acho que é difícil a gente pensar assim, eu vou ficar na minha e ver o que vai acontecer, só ficar quietinho no meu canto, né? Então, como fazendo parte desse exército, dessa batalha, eu queria perguntar, uma última pergunta, acho que eu já me estendi demais até, mas assim, irmão, existe algum salmo, alguma oração em especial que a gente possa fazer para estar nessa batalha, colaborando com as nossas orações, com a nossa participação?
Acho que o irmão gosta dos salmos, né? Quem não gosta dos salmos? Maravilha, os salmos, né? É uma batalha, realmente, como o irmão acabou de falar, nós estamos numa batalha. E aí nós já vimos Efésios 6, e o que é que o salmo poderia trazer para a gente, né? O que é que o salmo, qual seria um salmo? Eu gosto muito desse salmo até que eu vou falar agora. Ele é o salmo mais longo dos salmos. Eu tenho o Salmo 25, por exemplo, Salmo 25, verso 5. Ele diz assim, eu gosto desse salmo. Por quê? Porque esses salmos, eles trazem para a gente, esses específicos aqui que a gente vai falar, tem outros, mas esse salmo aqui, o Salmo 25, 5, ele traz para a gente, eu acredito que uma característica fundamental que nós devemos possuir agora nos últimos dias. Salmo 25, verso 5. Eu acho que essa é a oração do irmão Ramos, com certeza, pela atitude do irmão Ramos com relação a essas coisas que ele está vivenciando, o desejo de cada vez mais fazer o correto. O Salmo 25, 5, a gente vê assim, é um salmo de súplica. E aqui você vê que está empregado as letras do alfabeto hebraico aqui, no Salmo 25, 5. Então, você tem, né, aqui uma letra aqui do alfabeto. Então, o que é que acontece aqui? Davi, no verso 5, diz assim, Senhor, ele está pedindo, guia-me. Ele está meditando, está pedindo proteção, mas aqui no verso 5 ele diz, guia-me na tua verdade. No emete, guia-me na tua verdade. O que é que quer dizer guiar na verdade? A palavra aqui hebraica para o guiar na verdade é o darak. Darak. Darak emete, guia-me na tua verdade. E guiar tem a ver com o sentido de uma progressão. Você começa num ponto A e você vai ter de progredir até um ponto B. E essa progressão é dentro da verdade. Ou seja, a verdade é um caminho. E olha como esse pensamento aqui é profundo, porque você vai encontrar o próprio Senhor Jesus dizendo, eu sou o caminho e a verdade. Então, ele diz aqui, guia-me na verdade, na tua verdade. Então, ele precisa ter a mente colocada firme em progredir na verdade. E ele diz mais, ensina-me também. Me ensina. Mostre o que eu preciso aprender. Essa deve ser a nossa oração agora nesses últimos dias, porque tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Elohim da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Então, ele está completamente voltado aqui para o Criador, para que ele o ensine, para que ele o guie na verdade, e não nos próprios pensamentos dele. O grande problema hoje das pessoas é permitir serem guiadas por outras pessoas, não por Deus, e em coisas fora da verdade. Coisas que são agradáveis, coisas que são interessantes, mas que não são a verdade. Outro ponto aqui que eu gostaria de destacar no Salmo, que o irmão falou, é esse Salmo aqui, para mim, é o Salmo 19. Ele diz assim, guia-me na verdade. A tua palavra é a verdade. E aqui no Salmo 119, você vai ver, mais uma vez aqui, a apresentação dessa verdade. E um dos pontos dessa verdade, quando Deus guia você nessa verdade, é você ser irrepreensível no caminho. É o que diz aqui o primeiro verso, Salmo 119, verso 1. E você vê lá no Salmo 25, ele diz, guia-me no teu caminho. Guia-me na tua verdade. A verdade é um caminho. Você está saindo de um ponto A para um ponto B. E aqui ele diz, bem-aventurados, feliz, é o irrepreensível. Irrepreensível. Que é a palavra quer dizer completo. Não pela metade. Ah, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Não, você tem que ser completo, total, inteiro, completo, irrepreensível no seu caminho, que anda na lei do Senhor. Então, irmão Ramos, é isso que a palavra de Deus tem para nos dizer com relação à irrepreensão no caminho, ser completo no caminho, pedir ao Senhor que guie nesse caminho. E quem é esse caminho? É o Senhor Jesus. Né? Quem sabe se eu falasse aqui, o caminho é a lei, eu poderia ser chamado aqui de legalista. O caminho é o Senhor Jesus. O ponto, o inicial e o final, sempre vai ser o Senhor Jesus. E aí, quando nós somos
irrepreensíveis no caminho, eu não tenho como pecar, eu não tenho como ser um transgressor da lei se eu estou caminhando no caminho. E aqui a palavra diz, você é irrepreensível no caminho e você anda na lei do Senhor. Então, irmão Ramos, que o Senhor, nosso Pai Celestial, lhe abençoe ricamente pelos questionamentos que demonstram a sua vontade, o seu desejo do seu coração em seguir esse caminho, em ser irrepreensível nesse caminho. E ser irrepreensível nesse caminho tem tudo a ver com isso. Vestir a armadura da justiça, ser um homem de oração, foi isso que o irmão falou, orar para desenvolver a sua salvação, desenvolver a salvação de outras pessoas, sabendo que os eventos escatológicos vão acontecer, ninguém vai parar isso, ninguém vai impedir, vai cair aquela grande pedra no mar, que o Apocalipse fala, e vai haver um grande terremoto, Senhor, impede isso, não tem como, não tem como, não ora por isso, não tem como orar por isso. Agora, para desenvolver a salvação, isso sim. Então, fazendo isso, o irmão está desenvolvendo sua salvação, está seguindo no caminho e está sendo aperfeiçoado. Em nome de Jesus. Amém, irmão. Obrigado pelas palavras e pelas orientações todas, assim. Para mim, muito importante no sentido de me dar mais clareza do que eu devo fazer, né? Acho que o desejo de caminhar com a palavra, seguir o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo já está comigo, mas às vezes porque eu sou, como eu digo, há pouco tempo que eu estou estudando, né? Mas eu sinto que eu posso fazer mais, e esse mais precisa de estar no caminho, precisa de estar na verdade. Por isso que eu não me precipito, eu procuro conversar com o irmão e tal. É isso, obrigado, viu? Amém, irmãos. Nós, irmão Ramos, que agradecemos porque nós louvamos a Deus, esse que é o importante, porque tudo vem dele, louvamos o nome do nosso Pai Celestial, do Altíssimo, porque ele tem trabalhado nos corações, e não tem nada mais gratificante que nos deixa, todos nós aqui, felizes, ver corações sendo transformados, pessoas sendo transformadas, sentindo dentro de si o desejo sincero de seguir a verdade, de seguir o Altíssimo, de buscar fazer a vontade do Pai, sem se deixar manchar pelas ideologias. É o que mais tem hoje. Você sai do sistema, tem gente que sai do sistema e encontra um mini sistema lá fora. Aí tem um sistema do judaizante, tem um sistema da hipergraça, tem um sistema, tanto sistema, mini sistema, e as pessoas precisam ter cuidado com isso. Então, apenas a palavra é a lupa, é o mapa suficiente para podar todas essas arestas e a gente então receber um plano de voo, vamos dizer assim, um plano para o caminho seguro. Vai passar por caminhos difíceis? Vai passar por caminhos pedregosos? Vai, mas é o único mapa, não existe outro, não existe atalho, é o único mapa. Então, que o nosso Pai Celeste nos abençoe cada um dos irmãos. Finalizando aqui, pessoal, amanhã nós continuamos novamente, estudando a palavra mais uma vez, e que Deus abençoe a todos, né, a cada um. Eu queria passar a palavra aqui para algum dos irmãos, para comentarem alguma coisa sobre a experiência, né, de ouvir o irmão Ramos hoje, né, abrir o coração assim. Ibrahim, alguma coisa interessante, né, poder ouvir o irmão Ramos falar dessas coisas, né? O que é que você diz? Se estiver ouvindo, né? Não sei se o Ibrahim está ouvindo. Acho que ele está ouvindo. Boa noite. Eu queria agradecer demais hoje, porque escuto muitas pessoas dizendo assim, a gente tem que se preparar, a gente tem que se preparar. E a reunião de hoje eu achei que foi muito prática, muito didática, assim. E daí vocês deram exemplos práticos de como orar, igual o irmão falou assim, que a gente tem que orar para desenvolver nossa salvação, que a gente tem que orar para desenvolver a salvação dos nossos entes queridos. E eu gostei demais, no sentido do irmão ter dado muitos exemplos práticos de como que a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer. Porque, em geral, em todos os grupos, as pessoas são muito generalistas, assim, tem muitas falas generalistas. E hoje eu achei que foi bem específico, bem pontual, bem didático, bem leitinho, assim, né? Eu gostei demais. Deus abençoe. Obrigada. Que bom, Doris, ouvir isso você falando, porque eu não sei se você já falou aqui outras vezes, mas que bom que você está falando isso, e a gente percebe, irmão Ramos, veja só, que Deus usou irmão Ramos trazer esses questionamentos, irmão Ramos,
que o irmão trouxe aqui, não é uma coisa só sua, não. Veja só, foi uma coisa que Deus levantou, o irmão levantou os questionamentos, e veja que coisa maravilhosa, né? Isso aí foi uma coisa que serviu também para um esclarecimento para a irmã Doris e para todos nós aqui. Para mim também, sempre que a gente fala da palavra, isso serve primeiro para mim que estou falando, eu que me fortaleço primeiro, e todo mundo aqui vai se fortalecendo quando a gente vai para essas coisas práticas. Irmã Doris, louvado seja o nome do Senhor por isso, e quem sabe isso não seja um sinal, uma forma que Deus está mostrando para a gente falar sobre essas coisas práticas, né? E continuar tendo essa conversa aqui com os irmãos. Coisa maravilhosa, muito feliz, louvado seja o nome do Senhor, irmã Doris. E quando a gente estiver aqui nos próximos encontros, amanhã, por exemplo, irmã Doris, fica à vontade para suscitar, tá certo? Trazer um novo tema desses que seja interessante, que venha acrescentar alguma coisa também, tá bom? Fica à vontade. Nós estamos aqui. Amanhã, novamente, a irmã pode trazer algum tema, assim como o irmão Ramos, e o importa é que a palavra chegue no coração, chegue nas nossas necessidades. É assim que o Espírito de Deus trabalha. Ibrahim, fica à vontade. Quer falar? Boa noite a todos aí, paz e graça. Então, eu estava sem internet até quase agora, viu, Júnior? Só consegui entrar agora por conta disso. Ouvi muito pouco, mas com certeza eu vou voltar para o áudio, né? Vou ouvir o áudio aí para ver o que foi falado e acompanhar vocês, né? Amém, muito bem. Quem mais aqui? Irmã Michele, irmão Edson. Coisa maravilhosa hoje, não foi? Ô Júnior. Oi, fala, senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu acabei de entrar agora há pouco também no culto, rapaz, que cheguei agora com a Sarinha do hospital, viu? Aí, em suas orações aí, ore por ela aí. Graças a Deus ela está bem melhor, foi medicada, mas, assim, ainda pude pegar um pouquinho aí, pude ouvir um pouco da mensagem de hoje, e, assim, realmente, Deus tem feito algo extraordinário nesse grupo nosso de estudo, porque nós temos sentido não só a presença do próprio Deus, mas o próprio Deus falando a nós, né? Essas indagações aí do nosso irmão Ramos foram importantíssimas, foram fundamentais para que hoje, né, pudesse ser abordado um tema como esse, né? Quando eu entrei, eu ouvi você falando em relação a fortalecimento, né? De quando você está em um sistema, como é que você está fortalecido, e quando você está para obedecer a Deus, para honrar, para glorificar. Isso eu havia conversado com o Roberto e a Vera recentemente sobre essas questões, e eu havia explicado a mesma coisa, né? Quando você faz parte de um sistema, você se preocupa em alimentar aquele sistema. Quem trabalha com computador, com sistemas, você sabe que você precisa estar alimentando o sistema para que ele possa se manter atualizado e fornecer os dados que você quer. Quando eu fazia parte do sistema, era assim, eu tinha que estar alimentando o sistema, ou seja, vinham as ordens para mim, tem reunião tal, tem que ir para Maceió, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e eu me preocupava tanto em dar andamento ao que as pessoas do sistema me passavam, que eu acabava esquecendo a minha família, eu acabava esquecendo as minhas obrigações, talvez até de pai com os meus filhos, porque eu queria me dedicar, queria me dar o máximo, e acabava fazendo isso. E eu tenho presenciado, assim, visto amigos meus que se dedicaram tanto ao sistema que acabaram perdendo seus filhos dentro da igreja, os filhos saíram, os filhos não puderam se manter mais, porque faltou atenção de um pai. Então, não estou querendo dizer que nós não devemos nos dedicar às coisas de Deus, nem servi-lo, mas a gente precisa separar. Família também é importante, Deus em primeiro lugar, família também, mas assim, o sistema ele aprisiona você, deixa você um escravo, torna-se você uma pessoa escravizada. Quando você resolver adorar verdadeiramente a Deus, você se livre, livre para a sua família, livre para você, livre para Deus, livre para todas as coisas. Então, assim, é super importante, viu? Hoje à noite, as indagações do nosso irmão aí, irmão Ramos, e assim, como você falou, Júnior, os demais irmãos que tiverem algum tema, que tiver algum questionamento, guardem dúvidas, né? Expõe aí e o Senhor falará a nós o que devemos fazer. Amém, amém. Quem mais aqui que eu estava falando? Irmã Michele Anderson.
Achei muito interessante esse tema, foi maravilhoso. O irmão Ramos compartilhar nessa dúvida conosco, né, que sempre a gente se fortalece na fé. E eu gostaria também que o irmão pudesse, se possível, comentar o versículo de Mateus 24, versículo 20, que fala, né, para a gente orar, né, orar para que nossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, né, mesmo sabendo que essa fuga vai acontecer, né, ele pede, né, para que nós oremos. E se essa passagem que fala do sábado seria porque essa fuga teria que ter sido antes e aquelas pessoas deixaram para fazer de última hora e o sábado seria uma desobediência ao Senhor? Tem alguma coisa relacionada a isso nesse versículo? Oi, irmã Michele. Tema um assunto interessante, esse do verso 20. E tem a ver também com aquele questionamento que a gente fez logo no início, né? Como que Deus exerce o seu controle? Até que ponto a humanidade está indo no correr natural da história? Onde Deus intervém e onde Deus não intervém. Você está vendo aqui. O que é que a oração faz? A oração modifica alguma coisa? Muitas pessoas dizem assim, não, a oração, ela muda você, para que você, então, consiga ouvir a voz de Deus. Olha, em certo sentido, sim, depende do sentido, da circunstância, das coisas. Mas quando nós vemos aqui no texto, quando o Senhor diz assim, orai, né? Orai, ofereça oração, ore, para que a sua fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. O que é que o Senhor Jesus está falando aqui? Destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém foi no ano 70. Nós já sabemos disso, já falamos disso aqui algumas vezes. Então, pela rejeição que houve, final, de Cristo, o Senhor como Messias, a rejeição do Messias, Jerusalém selou, então, como nação, eles selaram como nação, e seriam então rejeitados, haveriam de pagar o preço. O Senhor disse, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Então, esse fato foi estabelecido. O Senhor disse, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos e não quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Não há rejeição, não pode haver rejeição do Altíssimo sem uma consequência. O Espírito se afasta, e quando o Espírito se afasta, aquilo tudo que a pessoa buscou, aí você tem aquele texto, né, o salário do pecado é a morte, ou seja, se a pessoa rejeita o Altíssimo, rejeita a vida, rejeita a salvação, rejeita o plano que poderia trazê-lo, poderia salvá-lo, moldá-lo, e o que acontece? A pessoa vai ter, então, de colher aquilo que plantou. Então, a destruição de Jerusalém, quando o Senhor fala aqui no verso 20, aqui é algo que já iria acontecer. Isso aqui já estava certo de acontecer. Em algum momento iria acontecer. Isso aqui, essa palavra aqui, especificamente, eles oraram por quase 40 anos, até que isso aqui aconteceu, anos 70. Nós temos aqui ano 30, aqui é a morte de Cristo, ano 31, ano 33. Então, aqui eles deveriam orar, porque a certeza que eles tinham era que a destruição de Jerusalém iria acontecer. Mas eles não sabiam quando. Não sabiam quando. Então, existem os eventos do tempo que vão se desdobrando. E existem os eventos do tempo de permissão divina para alteração, para modificação. Coisas que podem, e entre mais uma vez, no assunto irmão Ramos, coisas que podem ser modificadas, alteradas, delineadas, ali ajustadas pela oração, que não são coisas gerais. Veja que aqui não é uma coisa, vamos dizer assim, no sentido geral, um grande evento que seria impedido de acontecer. Não. Aqui nós temos uma oração específica para o grupo de discípulos que estivessem vivos no ano 70, para que eles pudessem escapar. E agora aqui nós temos 2 pontos. Um ponto, a preocupação do Senhor com o bem-estar daqueles discípulos, e o outro, a preocupação do Senhor com a observância do sábado 40 anos depois. Então, primeiro ponto, eu faço uma pergunta aqui para aquelas pessoas que dizem que o sábado hoje, o 7º dia, não é para ser mais observado. Então, eu quero uma resposta simples e direta. Se o sábado não fosse mais para ser observado, Jesus aboliu o sábado na cruz,
Se agora você vive apenas pela graça e você não precisa obedecer à lei de Deus, não precisa, então pode matar. Não pode. Pode roubar. Não pode. Mas o sábado? O sábado não tem problema. É assim que as pessoas vão dizer. Então, se o sábado foi abolido lá na cruz, aquela coisa toda, aqueles versos batidos que muita gente usa, por que que o Senhor Jesus estaria preocupado para 40 anos após, que ele saberia o tempo, né? Quando da destruição de Jerusalém, os discípulos deveriam orar para que a fuga de Jerusalém não acontecesse num sábado, se o sábado não era mais para ser observado. Então você tem 2 pontos aqui. Primeiro ponto, a fuga não se desse no inverno. Já imaginou o que seria fugir de Jerusalém com o cerco romano no inverno? O frio, quem sabe ali nevando, aquela situação toda ali, procurar as montanhas, a região lá de Perela, que eles foram para Perela, aquela montanha lá, e ficar lá dentro, na montanha, no inverno. Então, pronto, primeiro ponto, o Senhor Jesus se preocupou com isso. Segundo ponto, o Senhor Jesus disse também assim, nem fujam, nem tentem fugir no sábado. Sábado não é dia de fugir. Sábado não é dia de você estar preocupado, de você estar ansioso, de você estar correndo. Não, é o dia de você estar, de alguma forma, onde quer que você esteja, em momento de oração, de adoração. Então, quando ele fala aqui, irmã Michele, orem para que a sua fuga não aconteça no inferno e no sábado, a primeira aplicação é para o ano 70. A segunda aplicação é para os nossos dias também. A segunda aplicação também é para os nossos dias. Para a fuga final, no momento final, como está lá em Apocalipse capítulo 12, que diz que a mulher foi levada para o deserto, onde ali ela será sustentada por 1260 dias. Então é isso, irmã Michele. Basicamente isso aí. Bem, irmão, muito obrigado. Foi esclarecedor. Pessoal, finalizamos por aqui então. Em nome do Senhor Jesus. E voltamos amanhã. Vamos fazer uma oração. Vamos agradecer ao nosso Pai Celeste por essa noite. Pai que habitas nos altos céus, nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos, porque o teu Espírito falou de uma forma clara, poderosa aos nossos corações. Obrigado porque a tua palavra, ela é límpida, ela é clara, ela é pura, ela não tem ideologias humanas, não tem pensamentos humanos, nem tem também preocupação de agradar a nenhum homem, a quem quer que seja. A tua palavra, ela é apenas a tua palavra, e ela está acima dos céus e da terra, acima de qualquer coisa. Seja, Senhor, com a nossa vida, nesse instante, seja poderosamente com a vida do irmão Ramos, de uma forma especial, com a vida da irmã Doris, e com a vida de todos os demais aqui. Nos fortaleça, faça crescer grandemente, ainda mais dentro do nosso coração, o desejo sincero de estarmos revestidos com a couraça da justiça, de estarmos com o capacete da salvação, de estarmos com os nossos olhos fitados para o alto, para caminharmos no caminho da verdade e no caminho da justiça. Tudo isso nós te agradecemos e te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, pessoal, boa noite a todos e até a próxima. Amém.